Bom dia, professor. Meu nome é Gabriel Martins e eu vou explicar um pouquinho como que nós fizemos nosso trabalho de estrutura de dados e como nós dividimos nas partes. Bom, meu grupo é composto pelo Floresvaldo, por mim, pelo Willy e o Lucas Rafael. Bom, nós fizemos a introdução, basicamente. O objetivo desse trabalho era captar os dados das memória sequencial e memória dinâmica e diferenciar elas, né? E ver qual que era mais eficiente. Bom, aqui as metodologias, os métodos criados de cada um. E primeiro começamos com a memória sequencial, né? Então, vou falar um pouquinho como que nós fizemos essa separação das atividades. Bom, basicamente nós nos juntávamos no Discord e íamos fazendo tudo junto. Então, por exemplo, eu rodava o código, captava os dados, alguém ia fazendo os cálculos e alguém ia documentando as informações e vice-versa, e outros iam fazendo os gráficos. Então nós nos reunimos, pegamos as informações, colocamos nas tabelas, aqui primeiramente na sequencial. Então, como o senhor nos instruiu, pegamos com 1000, 3000, 5000, 10.000 e 25.000 e pegamos essas informações, conforme o código que você nos passou. Depois de pegar as informações, fizemos a média de todas. Então, como o senhor pode ver, as médias estão em vermelho aqui, para depois nós realizarmos as comparações, né? E aí fizemos alguns gráficos. Então, tem o gráfico da lista, dos insert, dos remover. Então, aqui um exemplo, nas listagens, com 1000, o tempo de operação estava dando entre 0 e 200 aqui, com 1000, aí com 3000 entre 200 e 400, e assim vai, assim que nós fizemos os gráficos. A mesma coisa para o insert e para o remover. Bom, agora vamos falar um pouquinho da memória dinâmica que nós fizemos. Então, mesma coisa. Aqui são os códigos, né, os métodos. Não vou passar muito por eles porque é básico, né? Então, tá certo. Aqui nós fizemos a tabelinha com a memória dinâmica agora. Então, vimos o tempo de execução no código. Pegamos aqui nas máquinas, como eu falei, um foi pegando os dados, outro foi colocando, o outro foi fazendo os gráficos e assim cada um ia ajudando um. Aqui é a mesma coisa, pegamos os dados, primeira inserção foi 793, segunda 729 e a terceira 778. Aí pegamos a média e colocamos aqui. A mesma coisa para todos os outros. E aqui colocamos as tabelas, os gráficos também. Então, o insert com 1000, ele estava dando tempo de execução entre 500 e 1000. Aqui provavelmente é um 750, porque está na metade aqui. Mas aí, com base nisso, fizemos os gráficos. E aqui no final, as hipóteses que o senhor pediu. Então, primeiro temos a primeira hipótese, considerando qual, numa operação fila, o tempo de execução da sequencial é menor do que a da dinâmica. E aqui testamos e vimos que há pouca diferença, então pode usar tanto uma quanto outra. Chegamos a essa conclusão discutindo. E a outra aqui é na operação remover em uma fila. Então aqui fala que a memória dinâmica é menor do que a sequencial. E aqui nós testamos tudo e vimos que está correto. A dinâmica tem um tempo menor de execução do que a memória sequencial. Bom, e aqui na terceira que fala que imprimir que a sequencial é menor do que a dinâmica. Só que testamos também e vimos que os resultados são parecidos, então não tem tanta diferença. Você pode usar tanto um como o outro. E aqui abaixo testamos para ver qual que é melhor, né? Que o senhor pediu para falar qual que é melhor. Então testamos cada um com 1000, 3000, 5000, 10.000 e 50.000. Bom, aqui testamos, eu coloquei aqui que a sequencial em quais que a sequencial é melhor e aqui em quais que a dinâmica é melhor. Aí eu coloquei aqui certinho tudo listado. E aqui você falou para colocarmos duas dicas, né? Algumas dicas, nós colocamos duas, implementamos duas dicas, que uma das dicas é, caso em um cenário com muita remoção, a memória dinâmica era melhor porque ela não precisa fazer a translação, né? Então,
Se fosse na memória sequencial, quando você remove algum item na fila, todos os outros itens precisam realizar a translação da posição que ele estava para o início da fila, movendo cada um uma posição, para que a fila não fique com espaços vazios. Então, esse daqui foi uma dica. E a outra é que quando for realizar a impressão, como nós vimos lá, a impressão ela quase não tem diferença. Então, cadê? Aqui nós colocamos que a impressão quase não tem diferença, você pode escolher um ou outro. Só que como a sequencial ela é mais fácil de ser implementada no código, nós escolhemos a sequencial. Então essa foi uma dica, né, de realizar com a sequencial por conta da facilidade de implementação. Porém, você pode escolher qualquer uma das duas porque são basicamente o mesmo tempo de execução. E esse foi o nossa divisão de trabalho, professor. Todo mundo participou, então acabei de sair, nós acabamos de nos reunir no Discord para finalizar nosso trabalho. E é isso. Um bom dia para o senhor.